Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Pessoal, vamos mostrar rapidinho algumas confluências que a gente tem aqui, tá? Começando o porquê que a gente estava muito confiante, pessoal, que a gente tinha segurado, tá bom? Então vamos botar aqui no gráfico diário, pessoal. Vou fazer rapidinho uma análise técnica, depois a gente parte para análise de sentimento, depois a conclusão, tá, galera? A gente está em uma situação ficando bastante confortável e acreditando que a gente vai, no mínimo, fazer um pullback aí um pouquinho maior, tá, pessoal? Então a gente cantou aí no último vídeo que provavelmente a gente tinha achado o fundo global, beleza, pessoal? Pode ser que ainda caia se a gente tiver algum Black Swan no mercado, não cisne negro, em relação à guerra na Rússia com a Ucrânia, né? Então a gente tem ainda alguns riscos inerentes ao mercado macro, tá bom? Mas, de toda forma, a situação que está se desenhando está tudo encaminhando para dar tudo certo, tá, pessoal? Então, pessoal, olha só, a gente está pegando esse fundinho aqui, traçando uma linha horizontal, e estamos no gráfico diário, tá, pessoal? Então a gente não poderia perder esse fundo aqui para romper o último suporte, tá? O que aconteceu? A gente deu uma agulhada realmente para baixo, porém no gráfico diário fechamos acima, tá, pessoal? Então, sempre que a gente tem um rompimento, a gente precisa de uma confirmação, tá? E não confirmamos no diário, tá, pessoal? Então, isso aqui é muito positivo. Seguramos acima do suporte, tá? E para vocês terem ideia da força desse suporte, vamos colocar aqui. Então, antes de colocar outra coisa, temos aqui ó, a média de 200 semanas exponencial, tá? Que é esta linha amarela. Então, a gente dando uma esticadinha aqui, a gente vê que está na faixa de 27.150 aproximadamente. Então, é um suporte muito forte também, tá? Porque se a gente olhar aqui em gráficos mais afastados, a gente vai ver que sempre faz fundo muito próximo, às vezes fica algumas semanas pouco abaixo, mas rapidamente chega a voltar, tá, pessoal? Então, repara que segurou o mercado aqui e daqui para trás não tem média de 200, porque aqui para trás não tinham 200 semanas ainda de Bitcoin, tá? Isso aqui a gente está falando de 2015, né? Então, daqui em diante, a gente tem a média de 200. E a gente vê que respeita muito essa média de 200, dando alguma vazada aqui, mas rapidamente volta. Aqui foi no Covid Day, tá, pessoal? Então, a média de 200 também é uma média tida como uma das mais importantes aí do mercado, tá? E o que acontece, pessoal? Então, temos essa linha aqui que a gente não perdeu, ok? Temos também a média de 200, pessoal. E, colocando aqui no diário, perdão, pessoal, pode ser no semanal mesmo. Se a gente pegar e traçar um Fibonacci desde o Covid Day e botar lá no topo histórico e a gente jogar no gráfico diário, a gente tem simplesmente que o último nível de Fibonacci tá aqui nessa linha, galera. Isso é incrível, né? Então, se a gente apagar uma das linhas aqui, vamos ver qual que a gente vai apagar aqui no caso. Então tá lá, apagamos a linha horizontal, que era a resistência, e ficou a linha de Fibonacci, tá, galera? Então, a linha de Fibonacci confluindo com aquele suporte lá de março de 2021, ok? E a média de 200. Então, um suporte triplo, com tripla confluência. A gente estava extremamente bullish aí, já que não confirmou um rompimento para baixo. Tivemos um FUD aqui no final. Nessa agulhada aqui tivemos muita venda no mercado, um pouco de liquidação no fundo. E aqui foi uma capitulação, né? Troca de mãos aí, muita gente vendeu nesse fundo e as baleias acumularam, tá, galera? Beleza. Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora como que a gente está aqui no 4 horas, tá? Então, no 4 horas acabamos de
quer dizer, faltam 10 minutos na verdade, ó, se vocês repararem, são 10, aqui ó, 10 para as 9 para fechar o diário e o semanal, tá pessoal? Importante, a gente vai analisar também. Estamos fazendo um pivô de alta aqui e estamos fazendo um okoi, né? Um ombro, cabeça e ombro invertido, tá galera? Então a gente tem este padrão aqui, sobe, desce aqui. Pode ser aqui também, mas vai ficar estranho, vamos botar aqui. Desceu aqui. Subiu aqui, desceu aqui. E rompemos este ombro meio de lado, meio feio. Mas é um ombro, cabeça e ombro no 4 horas, tá pessoal? Padrão de reversão. Bullish aí, tá? Rompemos, além disso, confirmamos, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso, confirmamos aqui, estamos prestes a confirmar, daqui a 10 minutos, um pivô de alta aqui no 4 horas, tá? Então, topos e fundos descendentes, tá? Qualquer coisa que venha abaixo deste candle aqui e parar acima deste fundo aqui será um fundo ascendente. Então, tendência de alta no 4 horas, se a gente confirmar o próximo pivô de alta, tá, pessoal? Já está confirmando esse pivô de alta, mas o próximo acredito que seja a confirmação da reversão, tá bom? Então, análise técnica é isso, pessoal. Estamos bastante bullish aí, tá? Um potencial absurdo de uma reversão global de tendência, tá? Lembrando que a gente ainda tem o risco da macroeconomia, ok? Dos mercados globais, inclusive o S&P 500. Já deve estar para abrir, vamos dar uma olhada aqui. Já deve ter aberto, vamos dar uma olhadinha como é que abriu. E pelo visto, abriu em alta. Né? E a gente traçou a Fibonacci aqui no diário e tá no 0,236 aqui de Fibonacci, que é essa linha vermelha, tá pessoal? Mas vamos botar aqui no 15 minutos. E me parece que abriu em alta, né? Deixa eu ver aqui. Dia 15. Abriu aqui, ó. Com a candlezão de alta aqui, tá fazendo uma bandeirazinha. Show de bola, galera. Então, inclusive o Bitcoin tá subindo aí, acompanhando o movimento do S&P 500, tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos para análise técnica. O que a gente tem de novidade aqui para análise técnica, pessoal? O que a gente tem de bom, pessoal, é que o nosso long short ratio, ao ponto que foi subindo, né, para quem acompanha o canal, o long short ratio, o pessoal já sabe, para quem não sabe, é a relação de pessoas que estão alavancando no mercado futuros em alta divididos pelas pessoas que estão alavancando, apostando na baixa, tá? Então é uma relação que a gente vê, que a gente consegue ver as manipulações e as maiores probabilidades do mercado ir para um lado ou ir para o outro para fazer com que as pessoas percam dinheiro na alavancagem, tá bom? Essa é a teoria da análise de sentimento no TRDR, tá, pessoal? Então a gente vê que com o preço subindo, que é esta seta amarela aqui, indicando a subida do preço, a gente tem uma diminuição do long short ratio, tá? Tá em tendência de baixo long short ratio. Isso é bom, isso demonstra que as pessoas estão céticas e com medo ainda de uma reversão, de um pivô de baixa, né? Se a gente olhar aqui no 4 horas, está nitidamente aqui em tendência de baixa, apesar da gente estar tentando fazer uma reversão, né? A gente tinha topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, e estamos tentando fazer agora topos e fundos ascendentes. Porém, as pessoas ainda estão céticas aqui, acreditando que vamos voltar a cair. Então, muitas pessoas estão abrindo short, tá? E o interessante é que o Open Interest está em tendência de alta também. Então, ao ponto que nosso preço vai subindo, nosso Open Interest também está subindo. Ou seja, agora, diferente do que a gente tinha antes, as pessoas estão com interesse na subida do Bitcoin. Antes, as pessoas só estavam operando no mercado futuro quando o preço caía, certo? Quando o preço caía, as pessoas abriam novas posições. E agora, antes, quando o preço subia, as pessoas fechavam as posições. Então, diminuía o Open Interest quando o preço subia. Agora não. Agora nós estamos também com o Open Interest subindo, ao ponto que o preço vai subindo. Então, entra nova liquidez a todo momento, assim que o preço está subindo. Isso é positivo para o Bitcoin ir em valores acima. Tá bom, pessoal?
Somado a isso, então, análise de sentimento aqui, também temos como brinde aqui as sardinhas vendendo. Então, pessoal, por que é sardinha, pessoal? A gente não costuma mostrar aqui, mas se a gente olhar as configurações desse indicador, o volume by side delta mostra a diferença de compra e venda de determinado grupo de pessoas. Que determinado grupo de pessoas é essa? Ordens de compra a mercado ou venda a mercado. Depende. Se o gráfico subir é compra, se o gráfico descer é venda. Ok? Acima de 0 e abaixo de 10 mil. Então, são sardinhas, tá, pessoal? Sardinha que costuma... entre 0 e 10 mil é sardinha. Baleia são ordem de centenas de milhares de dólares para cima, tá bom? Muito bem. Então, compras abaixo de 10 mil dólares, sardinha. Então, isso aqui é somente o gráfico das sardinhas. E se está caindo, quer dizer que elas estão vendendo. E se elas estão vendendo, vocês podem ter certeza que são baleias que estão comprando. Tudo bem? Quer tirar a prova e ver a dúvida? Vamos ver aqui, ó. A gente só mudar o indicador aqui. Tá? Então vamos aumentar aqui para vocês verem. Se as sardinhas estão vendendo ao passo que o preço está subindo. Quem vocês acham que está comprando? Vamos mudar o indicador para as baleias. Baleias, então, vai ser quem? Acima de 10 mil dólares. Então, ordens maiores que 10 mil e menores que infinito. Ok? Então, tá lá. Quem está comprando, esse gráfico aqui é das baleias. Então, tá subindo porque as baleias estão comprando Bitcoin. E adivinha quem está vendendo? A gente já mostrou, são as baleias. Certo, pessoal? Então, tá aqui o gráfico das sardinhas, vendendo, baleias comprando. Então, toda análise de sentimento está confluindo e embasando o nosso rompimento verdadeiro para cima na análise técnica, tá, pessoal? O que está faltando aqui para a gente cravar que o Bitcoin vai subir absurdamente daqui para frente? Está faltando esse long short rate cair um pouquinho mais, tá, pessoal? Nosso long short rate está neutro, tá? Eu considero neutro bullish aqui, tá, pessoal? Abaixo para mim de 1,30, 1,20 para mim já é bullish, tá? Então a gente está alcançando um bullish ali, tá? Então estamos um neutro bullish, ok? Então eu gostaria de ver um pouquinho mais baixo esse long short rate, mas pessoal, não dá para reclamar, né? Diante do que a gente tinha algumas semanas atrás, pessoal, tá maravilhoso. Olha só, algumas semanas atrás aqui, ó, pessoal, né? Ó, long short ratio na casa de 2,70. Aqui foi aquele dia que travou, né, o long short ratio. Aqui, ó, 3,50. Então, pessoal, 1,50 não dá para reclamar, né? Então, no último vídeo nós dissemos que seria uma oportunidade única de acumular na queda do Bitcoin. Ok, pessoal? Aqui, ó, quando a gente fez esse fundo aqui, tá? Fizemos esse fundo aqui nos 26 e pouco. Subimos para o 30, né? 31 quase. E a gente gravou o vídeo aqui, ó, dizendo que qualquer queda aqui seria oportunidade de acumulação. Por quê? A análise sentimental estava melhorando muito e estava com cara de fundo, tá, pessoal? Fora que o suporte respeitou, que a gente mostrou no início do vídeo, tinha respeitado e fechado acima de todos os suportes que a gente mostrou. Então, a gente tinha tudo para acreditar que realmente tinha alcançado fundo, já que deu uma agulhada monstruosa abaixo do suporte, fazendo uma capitulação, fazendo que as pessoas vendessem e tivessem prejuízo lá no fundo, tá, pessoal? Então, não estou extremamente bullish, porque eu gostaria de ver esse long short rate mais baixo, tá? Eu poderia cravar e quase dar certeza absoluta que o Bitcoin iria para a lua. Pelo menos até os 40k, vamos dizer assim, tá? Porém, agora a gente está um neutro bullish, e análise técnica a gente está começando a reverter no 4 horas. Então a gente tem aí combustível para continuar subindo. Vamos fazer o fechamento semanal aqui para a gente fechar, encerrar o vídeo, né? Faltam 2 minutos aí. E o semanal tá feio, né? O semanal tá feio. Então isso é bom, tá? Por que é bom? Porque as pessoas vão olhar este candle aqui e muitos vão falar:
nossa, esse aqui não é um candle de reversão, vai vir mais queda. E é tudo que a gente precisa, que as pessoas fiquem pessimistas para shortar o Bitcoin, vender ao passo que o Bitcoin for subindo, acreditando que ele vai cair mais. E aí o Bitcoin só vai continuar subindo, tá, pessoal? É possível que a gente abra a semana no diário aqui de repente, fazendo uma correção, é possível. Aqui voltar, retestar e depois continuar subindo, tá, pessoal? Tudo é possível. E para encerrar e finalizar, vamos traçar um Fibonacci aqui já no diário, já que nós abrimos aqui. Vamos olhar esta retração. Estamos agora testando o primeiro nível de Fibonacci 0,382 e podemos ir até os 34.500 aqui, que seria o último nível de Fibonacci, tá, pessoal? Então, aconselho vocês a marcarem 34.500 aqui, que além de ser o último nível de Fibonacci, que geralmente quando atravessa o 0,618 indica uma reversão, ok? Além de estarmos ali no 0,618, estamos em confluência com fundos anteriores. Então repara que tem esse pico aqui no fundo e tem esses suportes aqui, essas resistências aqui no fundo, tá? Então eu gostaria de ver o Bitcoin acima de 34.500, acima de 35 mil, para a gente ficar extremamente bullish, tá, pessoal? Então é isso, boa semana para todos, fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau, pessoal.